será que sintonizamos esses relacionamentos tóxicos na nossa vida? Eu me fiz essa pergunta durante muitos anos, porque eu não conseguia realmente entender por que eu vivenciei e sintonizei esse tipo de relacionamento para minha vida. E hoje eu entendo, na busca pela cura das minhas maiores dores, eu identifiquei inclusive o meu propósito. Hoje eu entendo por que eu tive que vivenciar tudo isso. Porque a minha maior dor, na verdade, foi justamente essa. Ter vivenciado um relacionamento sem respeito, sem valor, com abusos verbais e até abusos físicos também. Normalmente esse tipo de relacionamento ele causa traumas, ele mina a nossa identidade, o nosso amor próprio, as nossas crenças de merecimento e até de capacidade. O relacionamento abusivo, na verdade, o relacionamento tóxico, ele está totalmente relacionado ao narcisista. O abusador, a pessoa tóxica, ela é um narcisista. E nós temos vários tipos de narcisistas. Quando a gente está num relacionamento tóxico, esse relacionamento, esse parceiro, essa parceira, vai simplesmente minando a nossa energia, o nosso amor próprio, a nossa autoestima, as nossas crenças de merecimento, nossas crenças de capacidade. E com o tempo a gente não se sente capaz, a gente não se sente merecedor de viver algo melhor. E aí tem uma codependência tão gigante ali naquele relacionamento que a gente não consegue sair. A gente não se sente capaz. E esse relacionamento, com o tempo, ele vai nos enfraquecendo. Ele manipula a gente de uma tal maneira que vai nos enfraquecendo. Você sabe que você não quer racionalmente aquilo, mas essa pessoa se torna praticamente um vício emocional para você. E o pior, a gente acredita quando ela pede desculpas, a gente acredita quando é conversado e combinado que vai melhorar. Então, quando a gente tem uma autoestima muito baixa e uma necessidade de ser amada muito grande, a gente acredita que o outro é capaz de melhorar. Então, muitas vezes, nos permitimos ficar nesses relacionamentos ruins durante muitos anos, na esperança de que esse parceiro ou essa parceira, eles mudem, eles começam a nos olhar de forma diferente e a nos amar. Às vezes a gente se liberta e ainda sente falta do outro. E além disso, muitas vezes a gente tem ali votos, compromisso, tem uma energia que conecta, que nos conecta a esse parceiro. Então fica mais difícil ainda sair desse tipo de relacionamento. Fica muito difícil. Principalmente quando temos filhos. Porque a gente tem filhos, a gente tem sempre esperança de que esse parceiro vai melhorar. De que esse relacionamento vai dar certo. É muito difícil tomar a decisão. Mas a partir da decisão precisa haver um comprometimento. É desafiador. Então, qual é a origem? Por que nós sintonizamos esse tipo de relacionamento? Por que sintonizamos um relacionamento tóxico? Por que às vezes sintonizamos um parceiro indisponível pra gente? Um homem que é casado, uma mulher que é casada? Por que vivenciamos e trazemos para a nossa vida, muitas vezes, pessoas que não nos respeitam, que não nos valorizam, que nos agridem verbalmente, às vezes até fisicamente? Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá atrás para que vocês possam entender. Porque quando a gente tem um valor família muito alto, um valor família muito intenso, a gente quer fazer qualquer coisa para resgatar, para restaurar a nossa família. Principalmente quando temos filhos. Então, a gente quer tentar tudo. E como a gente se sente culpada, na maioria das vezes a gente ainda assim, quando a gente tem esse tipo de parceiro, parceira narcisista, que são às vezes parceiros manipuladores, a gente vai falar sobre os tipos de narcisistas, a gente se sente culpado, porque aquela pessoa te manipula tanto e ela faz você se sentir culpado. Então a gente termina, às vezes você termina um relacionamento e volta, porque depois você começa a refletir, meu Deus, mas acho que eu tenho culpa também, e aí a gente se permite e retoma, e aí é muito difícil. 1 ano depois eu também retomei um relacionamento que demorei mais de 6 anos para sair. E nessa volta, eu quase perdi a vida nessa volta. Então, é muito perigoso
Esse retorno, ele é muito perigoso. Se você conseguiu tomar a decisão de sair desse tipo de relacionamento, fique firme na tua decisão, para que você não volte atrás, porque o voltar atrás, muitas vezes, ele dá mais poder para o outro. Por quê? A pessoa narcisista, se ela tem um perfil narcisista, que é muito egocêntrico, que é muito arrogante, que é muito dominante, esse poder cresce. E esse poder, ele vai te minando, ele vai te diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ele vai puxando o teu tapete de uma tal maneira que você não consegue se sentir capaz. Você não acha que vai dar conta de sair sozinha, de se virar sozinha, de se manter sozinha. De onde que vem isso? Todo o nosso período gestacional, toda a nossa infância, ela tem um impacto gigante, total, na nossa vida adulta. Tudo que nós vivenciamos hoje na nossa vida adulta, situações, pessoas, vem das crenças de identidade, capacidade e merecimento que foram formadas aonde? Lá na nossa infância. Então, se você já vivenciou esse tipo de relacionamento, se você vivencia hoje esse tipo de relacionamento, isso está relacionado ao seu padrão mental, às suas memórias, à sua programação mental. E essa programação mental, ela vem de onde? Lá da infância, desde o seu período, inclusive gestacional. Por quê? Tudo que a mãe sentiu, toda a parte emocional da mãe foi passado para você por frequência. Então, o bebê, ele já nasce com uma frequência da mãe. Então, se a mãe vem com uma frequência, se a mãe te passou uma frequência de rejeição, de abandono emocional, de medo, de carência, ou se ela foi abandonada emocionalmente pelo pai, se essa gravidez não foi uma gravidez, por exemplo, desejada, isso tudo já está lá na frequência do bebê. Ele já nasce com essa frequência. Por quê? A nossa mãe é o nosso primeiro lar emocional. A nossa mãe é o nosso primeiro portal emocional. Então, dentro da constelação familiar sistêmica, a nossa mãe, ela representa o quê? O nosso amor próprio. A mãe, ela valida a nossa autoestima, o nosso feminino. A mãe, ela é responsável por nos nutrir. Nutrir o quê? De amor. Então o amor, ela é uma necessidade primordial que vem e é necessária onde? Quando? Na infância. A criança que não se sentiu amada, validada, importante, aceita, vista, visível lá na infância, ela cresce, vira um adulto carente, dependente emocionalmente. Ela vai buscar nos parceiros aquilo que ela não recebeu na infância. Então, a mulher, por exemplo, o que faltou no pai, a menina, a criança, a mulher, ela precisa ser validada pelo pai. O pai valida o feminino da criança. E representa o quê? Representa a prosperidade, a força, a energia. Né? A mãe, ela representa o amor próprio, a autoestima. Ela representa as nossas crenças de identidade, o nosso eu sou. Quem é você hoje? Você se sente confiante, segura, capaz, merecedora de ser feliz, de vivenciar um relacionamento feliz na sua vida? Porque se a gente não se sente merecedor na vida adulta, é porque a gente nunca se sentiu merecedor lá na infância. Então, a nossa infância, muitas vezes, ela destrói a nossa identidade, todas as nossas crenças. Então, infelizmente, tudo que vivenciamos lá na infância, ela repercute na nossa vida adulta. Então, a criança que apanhou, a criança que foi chamada de incompetente, de praga, de você não é capaz, você não vale nada, você não tem valor, você não vai dar em nada. Muitas vezes, inconscientemente, a mãe ou o próprio pai amaldiçoa o filho. Por quê? Através de tudo aquilo que falamos, palavra tem muito poder. Então, tudo aquilo que sai da nossa boca para os nossos filhos, ou tudo aquilo que a gente ouviu dos nossos pais lá na infância, construiu essas memórias. Então, a nossa mente, ela é 5% consciente apenas e 95% inconsciente. Ou seja, hoje a nossa mente é 95% inconsciente. Somos regidos pelas nossas emoções, pelas nossas memórias. E lá na infância, até os 7 anos de idade, a sua mente era uma esponja 100% inconsciente.
A criança até os 7 anos, ela não tem nenhuma noção, ela não tem nenhum nível racional de entendimento, tá? Então, ela absorve absolutamente tudo. E como que a gente vê o nosso pai e a nossa mãe na infância? Como os nossos heróis. São as pessoas que tinham que nos proteger, e na maioria das vezes, às vezes a gente não se sentiu protegido na infância. Quem deveria nos amar, nos acolher, nos proteger, muitas vezes não nos protegeu. E aí na infância a criança acha que o amor é dor. Se eu vi o meu pai agredir a minha mãe ser traída, se eu vi um lar disfuncional na minha infância, eu vou, na maioria das vezes, se não for ressignificado, eu vou repetir esse lar emocional na minha vida adulta. Por quê? É o seu padrão vibracional que está onde? No seu inconsciente. Que está onde? No seu DNA, nas suas células. Se você foi uma criança que sofreu muito na infância, você tem um padrão de dor, de sofrimento muito grande. E você carrega isso para a tua vida adulta. E aí, nós buscamos nos nossos relacionamentos o que faltou aonde? Lá na nossa infância. Vamos olhar para os nossos pais com muita compaixão, com empatia. Porque às vezes a empatia que eles não tiveram conosco, de se colocar no nosso lugar, porque um pai que bate, que espanca, que age de forma violenta, com castigos desproporcionais, eles não aprenderam a desenvolver a empatia. Na verdade, somos vítimas de outras vítimas. Mas vamos olhar para os nossos pais com empatia. Porque ninguém consegue dar amor que nunca teve. Ninguém consegue ser para o outro alguém diferente daquilo que teve também na infância. Então, se pararmos para avaliar, somos vítimas de outras vítimas. Nossos pais nos deram o melhor que puderam com a consciência que tinham. Com certeza não tiveram dos pais. E assim foi seguindo de geração em geração. Todas as áreas da nossa vida em que nós não somos felizes e realizados, nós temos crenças, bloqueios que nos limitam. E não são somente as crenças de capacidade, identidade e merecimento que são formadas lá na infância e também no período gestacional. Nós carregamos e trazemos conosco no nosso DNA genético padrão dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Então, também vem um padrão repetitivo, uma repetição de padrão no nosso DNA genético, que vem da nossa mãe, do nosso pai, e que pode se repetir até 7 gerações da nossa vida. Na maioria das vezes, repetimos padrões dos nossos pais. Então, a consciência, trazer consciência hoje, para quem repete padrão hoje, de pai, de mãe, de avós, né? Às vezes viu a mãe ser traída pelo pai, repete esse padrão na vida adulta, vai sintonizar parceiros ou parceiras que traem. Vamos supor que eu vi o meu pai beber, bater, né? Então a gente repete muita coisa desse lar disfuncional da infância. Você escuta falando que o irmão é melhor que você, ele é mais inteligente que você, ele é mais esperto que você. Como que a criança se sente? A criança que só é criticada na infância ou que é chamada de praga, ou ela se sente um peso. Então a criança que cresce se sentindo um peso para os pais, ela cresce sem amor próprio, sem autoestima e sem se sentir merecedora de coisas boas. Ou repetimos um padrão de sofrimento da mãe, da avó, e aí esse padrão é repetido de geração em geração, até você chegar aqui, ó, onde você está, e decidir mudar esse padrão, decidir encerrar esse ciclo de sofrimento, de padrão repetitivo e principalmente liberar e perdoar pai e mãe. Isso é extremamente importante. Então, a cura da nossa criança interior, ela vai fazer com que a gente cure a nossa vida adulta, tá? Eu só consegui restaurar e vivenciar um relacionamento saudável a partir da minha própria cura, né? Eu fui resgatando o quê? O meu amor próprio, a minha identidade, as minhas crenças de capacidade e de merecimento. E eu fui olhando para mim
e reconhecendo que o meu valor estava no meu eu sou, quem eu era, quais eram os meus valores. E, a partir de uma decisão, eu decidi. Não espere chegar no fundo do poço, que nem eu cheguei. E vivenciei um relacionamento que quase destruiu minha vida. Mas hoje eu vejo que foi muito necessário. Porque quando eu comecei a olhar para tudo que eu vivi com gratidão, liberar perdão, eu fui me libertando, porque o perdão não é para o outro, é para a gente. A gente se liberta, liberta a alma. E aí eu comecei a olhar para as pessoas que mais me feriram com gratidão, porque elas me tornaram quem eu sou hoje. Então as pessoas que mais te feriram, elas foram ou são atores na sua vida para despertar você. O que será que você tem para aprender com essas pessoas que passaram pela sua vida, ou que passam pela sua vida e te causaram dor ou causam dor? Eu comecei a me perguntar o que essas pessoas tinham e queriam me ensinar. Todos os dias eu dobrava os meus joelhos. Eu perguntava o que eu tinha que curar em mim. A partir dessa dor, o que eu tinha que curar em mim? O que eu tinha que aprender com essa pessoa que me machucava tanto? O que eu tinha que restaurar e curar lá da minha infância? Que ficou um lapso, que ficou um vazio. Eu tinha um vazio na minha alma. Não importa o que eu fazia, eu não me sentia feliz. E na verdade eu sintonizei um parceiro que validou aquilo, a frequência que eu trouxe da minha infância. Qual que será a frequência, a vibração, a memória do teu inconsciente que você trouxe da sua infância e que está se repetindo na tua vida adulta? Porque se você trouxe uma memória, uma vibração, uma frequência de rejeição, de abandono emocional, provavelmente você vai sintonizar uma pessoa, um parceiro, uma parceira que vai validar, vai fazer você se sentir rejeitado, indisponível, invisível, ou vai te trair para validar uma frequência que está dentro de você. Então, se você não curar essa frequência, esse padrão, você não consegue mudar o padrão dos seus relacionamentos. A gente atrai pessoas por frequência, sempre pela nossa frequência. Tudo que a gente vivencia na nossa vida, sintonizamos pela nossa vibração, pela nossa frequência. Qual é o teu padrão? Qual é a sua frequência? O que você está emanando a partir da tua vibração? A partir das suas memórias? Qual é o medo que você tem hoje? E quando a gente emana uma frequência de medo de ser traída, você vai correr o risco de sintonizar pessoas que vai validar o que está dentro de você, que vai te trair, que vai te rejeitar, que vai te abandonar, que não vai te aceitar, que não vai te valorizar, que vai te desrespeitar. Porque é um padrão que está onde? Dentro de você. Você precisa se aceitar. Você precisa se validar. Você precisa se valorizar. A partir da minha autovalorização, da minha aceitação de mim mesma, do meu amor próprio que eu fui construindo aos poucos, com gratidão, fazendo o meu eu sou todo dia. Eu escrevia 10, quem sou eu? Eu sou confiante, eu sou segura, eu sou merecedora. O que eu quero para minha vida? O que você quer para a tua vida? Esse é o primeiro passo para a gente reprogramar, fortalecer. A gente precisa se fortalecer. Depois, o que é muito importante? Voltar na infância, acolher essa criança que não foi amada, que não sabe qual é a sensação de amar e ser amado. Porque o amor é a base. O amor é a nossa maior busca. O amor faz parte do nosso propósito divino, da nossa existência. Se você não sabe, não recebeu na infância amor, você tem um padrão dentro de você hoje que você não sabe qual é a sensação de amar e ser amada. E aí você não vai conseguir ser amada por nenhum parceiro, você não consegue receber amor, porque você não sabe, você no ventre, você como bebê, você na infância, não sabe, não foi ensinado a você, você não sentiu esse amor da infância, então você não sabe qual é o padrão do amor, então não importa muitas vezes o que a outra pessoa faça para você, você não consegue se sentir amado, aceito, valorizado, e aí você sente o quê?
que não é enxergado, que é invisível, que é desrespeitado, que é desvalorizado. A nossa infância determina a nossa vida adulta. Se você teve um lar emocional de muita violência, por exemplo, cresceu vendo a sua mãe apanhar, ou se você apanhou muito na infância, a criança entende amor como dor, dor como amor. Ela não sabe o que é amor. A criança vê aquela violência, ela enxerga o pai e a mãe, que são as pessoas que ela mais venera e mais ama na vida dela, que deveria acolher e proteger. A criança, ela entende que dor é amor. E aí, ela começa a ficar viciada. Vícios emocionais da vida adulta, elas são formadas aonde? Lá na infância. Então, a criança entende que apanhar é amor. A mamãe me bate, ela me ama. O papai me bate, me ama. Minha mãe falou que eu não valo nada, que eu não sirvo para nada, que eu sou uma praga, que eu não sou importante, que eu faço tudo errado, que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que eu sou burro, que eu sou chata, que eu sou uma imprestável, que eu sou desobediente e que Deus vai me castigar. Tudo que a gente faz não está certo. A gente cresce não se sentindo bom o suficiente em nada. Então, o que eu vou sintonizar? Normalmente, um parceiro ou uma parceira que vai repetir esse padrão de violência lá da infância. Por que as mulheres vivenciam hoje violência doméstica? Por que elas se permitem? Por causa da baixa autoestima, baixo amor próprio, crença baixa de merecimento, crença baixa de identidade, e porque elas estão repetindo o quê? Um padrão que vem aonde lá da infância, o lar emocional dela. E aí ela fica dependente emocional daquilo, é uma dependência emocional. E aí você não consegue sair daquilo. Por quê? O outro, ele vai alimentar esse meu vício. Se eu tenho meu vício da submissão, eu vou arrumar alguém que se empodere com poder, uma pessoa arrogante, dominante, que vai me humilhar, que vai me pisar, que vai me diminuir, e ela vai alimentar um vício emocional que eu vi lá na infância. Por quê? Eu era muito humilhada na minha infância. Cala a boca, você não sabe de nada, criança não dá palpite em nada, né? Você não sabe de nada. O que vocês ouviram na infância? Então, avalie esse padrão da tua infância, porque você está repetindo aí na tua vida adulta. E muitas vezes nós passamos por um relacionamento ruim na vida adulta, ou uma traição, e aí a gente simplesmente se fecha para o amor. E com esse medo de ser traída novamente, a gente só atrai parceiros indisponíveis para a nossa vida, homens casados, mulheres casadas, e a gente não consegue se realizar num relacionamento. Porque às vezes a gente não sabe distinguir aquilo que não é amor. Por quê? Na nossa cabeça, a gente recebeu muito amor na infância. E a gente não entende que o puxão de orelha, que o beliscão, que as surras, que o castigo, né? Que o grito, que a impaciência, que aquilo não era amor. Isso não é normal. Não é normal uma criança apanhar. A criança não tem que apanhar para aprender. Se você adulto hoje apanha, isso é normal? Se você tem que obedecer hoje seu marido, é normal? Por que a criança precisa dessa obediência cega? Sem ser ouvida, sem espaço. A criança não nasceu sabendo. Ela precisa errar muitas vezes para aprender. A gente pode aprender sim, com amor, com respeito, com limite. E não aprender pela dor. Porque aquilo que a gente aprende pela dor, a gente carrega e arrasta essa dor para a vida adulta. E aí a gente cresce, nós nos tornamos adultos, carentes emocionalmente, codependente emocional, nos permitindo vivenciar esses relacionamentos abusivos, tóxicos, não nos valorizando, não nos honrando, não nos respeitando. Por quê? A gente não aprendeu a se respeitar. A gente acredita que merece pouco da vida. Então, repetimos o padrão tóxico dos nossos pais, porque foi o padrão que nós aprendemos. A sua criança interior, ela precisa de cura. Ela precisa ressignificar. Ninguém sintoniza um parceiro abusivo, tóxico, desrespeitoso, se você não tiver uma carência de amor próprio, de autoestima, uma identidade baixa, uma crença de merecimento baixa dentro de você. Nós só nos permitimos vivenciar isso quando a gente tem esse padrão dentro da gente. Quem
tem um padrão alto de merecimento, uma crença de identidade fortalecida, quem se ama, se aceita, se valoriza, jamais vai permitir que alguém te desvalorize, que alguém grite com você, que alguém te humilhe. Se fizer isso, vai ser uma vez só. Entendeu? Por quê? Você não tá nessa frequência mais. Então você pode até sintonizar isso aí, só que você vai sair rápido. E às vezes a gente tem também a fidelidade, né? A nossa mãe não foi feliz no relacionamento. E aí a gente carrega uma fidelidade, a gente chama de fidelidade ancestral, uma fidelidade dentro da gente. Como que eu vou ser feliz se minha mãe não foi? Eu não me sinto merecedora de ser feliz. Ou sua mãe, ela tem um perfil narcisista que ela se incomoda com a tua felicidade. Ela vai sempre puxar teu tapete, te diminuir, mesmo na fase adulta. Às vezes a mãe que diminuiu você na fase da infância, ela continua te diminuindo na fase adulta. Porque a tua felicidade incomoda a sua mãe. Ela não foi feliz. Se eu não fui feliz, por que você vai ser feliz? E aí o filho, a filha, às vezes se sente culpada, realmente, porque é tudo inconsciente, tá, gente? São memórias do inconsciente, lembra? Nosso inconsciente rege 95% da nossa vida. Somos regidos, nossa vida é regida pelas nossas emoções, pelo nosso inconsciente, pelo padrão que está no nosso inconsciente, tá? Nível racional, você só tem 5%. Olhem para esses parceiros, para essas parceiras, como pessoas que vieram para despertar você, para curar você. O que será que essas pessoas difíceis, colocadas no teu caminho, vieram para te ensinar? Vieram para despertar? Hoje eu agradeço tanto esse meu parceiro que me fez sofrer tanto, porque ele me despertou na mulher que eu sou hoje. Eu entendi que eu precisava me fortalecer, me valorizar, me aceitar, me amar. Porque se você não se amar, quem é que vai te amar? Se você não se aceitar, não se respeitar, quem é que vai te respeitar? Então, esses parceiros narcisistas, pai, mãe narcisista, nos torna filhos, muitas vezes, narcisistas. Filha narcisista, marido narcisista, parceiro narcisista. E isso vai se repetindo de geração em geração. Então, quem não se lembra muito da infância, provavelmente ficou muito solitário na infância. A criança que fica muito sozinha, que brinca muito sozinha na infância, ela fica com vácuo, lapso de memória. Mas a inconsciente está aí, regendo. Então, às vezes, nós sintonizamos um parceiro narcisista, somos narcisistas, repetimos um padrão com os nossos filhos de intolerância, de exigir ali uma obediência cega, de violência, abuso verbal, físico. E aí a gente se culpa, só que é mais forte do que nós. Por quê? A gente age pelo ego, pelo impulso que está no nosso inconsciente, são gatilhos. A gente, normalmente, quando a gente tem filho, quando a gente teve uma infância muito abusiva e a gente cresce, vira um adulto, tem filho, você vai enxergar a tua criança ferida no seu filho. Por que muitas mães têm depressão pós-parto? Por quê? Enxerga a sua criança ferida no filho e ela não sabe lidar com aquilo. E aí, muitas vezes, ela começa a repetir o mesmo padrão que foi aprendido, ela começa a repetir no filho, que é a impaciência, que é a intolerância. Ela quer manipular o filho, ou seja, você não dá espaço para o teu filho ser quem ele é, quem ele nasceu para ser. Por quê? Você quer moldar o teu filho para ele ser do jeito que você acha que ele tem que ser. Então, você vai estar repetindo um padrão de dor. Essa criança vai crescer e vai ser tão infeliz quanto você. Porque você está moldando o teu filho. A criança até os 7 anos de idade, ela é programada. Ela é programada. A identidade dela é programada. A crença de merecimento dela é programado. A crença de capacidade dela é programada. E aí na vida adulta, ela vai ser confiante ou inseguro? Um adulto medroso? Como é que vai ser essa criança? Como é que vai ser esse adulto? Ele vai ser a base dele vem da infância. Como é que você está moldando os seus filhos hoje? Como é que você está construindo essas crenças de identidade, capacidade e merecimento nos seus filhos? Você faz ele se sentir merecedor, amado? Você fala o quanto o seu filho é especial, o quanto ele é amado? A gente tem um tipo de narcisista patológico, a gente tem um tipo de narcisista perverso e a gente tem o psicopata que não tem empatia nenhuma, que mata, que bate, que espanca muitas vezes a mulher,
os filhos. Por quê? Foi uma criança muito ferida lá atrás. Não desenvolveu empatia, o amor pelo outro. A empatia, o que é? Eu me coloco no lugar do outro. Eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não quero que seja feito comigo. Uma mãe que bate, espanca os filhos. Essa mãe não tem empatia, entendeu? É uma narcisista patológica. Então a gente tem esse narcisista patológico que ele é manipulador. A gente tem o narcisista perverso, que ele é pior do que o narcisista patológico, né? Ele é mais cruel ainda, tá? Ele não tem culpa pelas coisas que ele faz. A gente tem o narcisista que é focado na grandiosidade, aquela pessoa que se acha superior, melhor, ela te humilha, ela te ofende, ela se sente muito mais que você, ela te diminui, né? A gente tem o narcisista que tem uma preocupação excessiva com o poder. Então, normalmente essas pessoas, eles têm cargos de poder, inclusive. Por quê? Ela sente que eu tendo poder, ninguém me pisa mais, ninguém me machuca mais, porque eu vou pisar agora. E aí você repete esse padrão. Então, são pessoas que têm necessidade de poder, tá? A gente tem o narcisista que tem inveja excessiva. A gente tem o narcisista que tem falta de empatia pelas pessoas, ou que explora o outro, que faz tudo, ele faz qualquer coisa para conseguir aquilo que ele quer, né? Tem o narcisista arrogante, aquele dominante. Então, a gente tem vários esses tipos de narcisista, né? O narcisista tóxico, o narcisista emocionalmente dependente, aquela pessoa que é emocionalmente dependente do outro, é o narcisista emocionalmente dependente. A gente tem o narcisista fantasioso, é aquele mentiroso, compulsivo, que mente, que manipula. Ele conta tanta mentira que ele faz você acreditar que quem tá errado é você. É uma coisa louca, né? São vários. Tem um narcisista tirano. A gente tem vários tipos de narcisista. E muitas vezes esse padrão narcisista que a gente traz lá da infância, de pai, de mãe, né? Se a gente não ressignificar esse padrão, você não vai conseguir ser feliz. Você não vai conseguir vivenciar. Então, a gente tem que curar toda essa culpa que se carrega lá da infância, todo esse padrão de inferioridade, de não merecimento que você tem. Então, quando a gente cura as nossas crenças de identidade, de capacidade de merecimento, a gente começa a olhar o outro de forma diferente. Às vezes a gente não consegue nem conviver mais com essas pessoas tóxicas na nossa vida, né? Você seleciona as pessoas, você se afasta das pessoas porque você não consegue mais conviver. Então, eu digo para vocês, o amor é a base. O amor é aquilo que a gente precisa para a gente se curar. Amor. E tudo começa com amor próprio. Você não consegue modificar o que você viveu lá na infância, mas você tem o poder de modificar, de transformar a sua vida hoje. Você tem o poder de decisão. Deus te fez com livre-arbítrio. Deus te fez para amar, ser amado. Deus te fez para ser feliz. Deus é o criador de tudo, está no controle de tudo. Mas quem está no comando da sua vida é você. Você. Vivemos aquilo que nos permitimos viver. O que você tem permitido viver na sua vida? Aquilo que você está permitindo viver, que não está te fazendo feliz, tem um padrão, tem uma programação que você precisa identificar e se curar e ressignificar. E principalmente, hoje, escreve o que você quer para a tua vida. Tira o foco para aquilo que você não quer. Porque quando você fala aquilo que você não quer, você está sintonizando aquilo. Tudo que eu falava que eu não queria viver, você vai atraindo aquilo para a tua vida. Porque nossa mente tem poder, nossos pensamentos têm muito poder. Aquilo que você fala tem muito poder. Se você fala que tem dedo podre, que você só atrai esse tipo de parceiro, é isso que você vai atrair. Então faça um compromisso com você hoje. Escreve. Eu decido escrever uma nova história para minha vida. Eu decido e me comprometo com a minha felicidade. Eu me comprometo com a minha realização. O que eu quero. Eu quero isso, 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 isso. Eu mereço viver isso, 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 isso. Eu mereço viver um relacionamento assim, 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 assim. Dá um basta. Qual é o tipo de relacionamento que você quer viver? Quem é o tipo de homem que você vai ter na tua vida? Porque o tipo de homem que você decretar, profetizar, escrever, intencionar que você vai ter,
você vai ter. Porque você tem poder dentro de você. Então, sentir o sentimento de rejeição, de abandono emocional, de tristeza, de medo, de dor, faça essa técnica, fecha os seus olhos, respira. Embora eu esteja sentindo essa tristeza, essa dor, essa rejeição, esse abandono emocional, qual é o sentimento? Eu decido liberar essa energia, porque eu me aceito, eu me acolho, eu me aprovo, eu me amo profundo e inteiramente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Bate na glândula tímulo, a glândula tímulo aqui do coração. Quando você dá batidinha na sua glândula tímulo, você ativa e libera toda essa energia de dor, porque a gente tem o nosso chakra cardíaco aqui, e tudo se acumula no chakra cardíaco, toda tristeza e dor se acumula no chakra cardíaco. Então, quando você vai dando batidinha, acolha o sentimento, não resiste. Eu estou sentindo raiva, embora eu esteja sentindo essa raiva, eu decido liberar essa energia. Porque eu me aceito, eu me acolho, eu me aprovo, eu me amo profundo e inteiramente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sou confiante, eu sou amor. E eu decido, apesar dos desafios, todos os dias, de todas as maneiras, a minha vida melhora. E embora eu esteja sentindo esse sentimento de impotência, de inferioridade, de fraqueza, eu decido liberar isso de dentro de mim. Eu me aceito. Então acolha o sentimento e decida liberar esse padrão de sentimento tóxico que você tem aí dentro de você. Porque esse sentimento tóxico, ele está minando a tua vida, ele está criando a sua realidade. Não existe, está nas mãos de Deus, você tem poder dentro de você, você é co-criador da tua história, você vive aquilo que você permite. Então se permita, escolha hoje escrever uma nova história. Comece a perguntar para Deus o que você tem que aprender, o que você tem que curar em você. O autoconhecimento, ele desperta a nossa consciência. Se sintam merecedores de serem felizes, plenamente felizes, ter uma vida abundante e viver o melhor. Porque aquilo que você acreditar que você merece, você vai viver. Porque os teus pensamentos, os teus sentimentos, aquilo que você fala para você e para o outro, tem poder sobre a tua vida. De edificar, de construir ou de destruir. Então decida edificar, decida construir, decida o que você quer. Para de falar o que você não quer mais. Decida o que você merece, decida o que você vai viver. Eu não abro mão de viver isso. Se você passou por um relacionamento difícil, que te causou trauma, ou se você foi traído, não desista de ser feliz. Não desista. Ou se você está num relacionamento ruim, acredite que você é merecedor sim de vivenciar um relacionamento muito feliz para a tua vida. Nós temos hoje duas escolhas. Viver na dor, viver remoendo o passado, reviver julgando, culpando os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, por tudo que nos fizeram. Ou decidir hoje a escrever uma nova história. Porque você merece ter do teu lado alguém que te valoriza, que te respeita, que te edifique, que construa, que some na tua vida. Você não precisa de ninguém. Pare de achar que a tua felicidade está no outro. Pare de achar que você precisa de alguém para fazer você feliz. É ser para ter. Você só vai conseguir ser feliz, o outro só vai conseguir te fazer feliz se você for feliz primeiro. Então, isso é muito importante, é ser para ter. Seja tudo aquilo que você quer ter na tua vida. Você quer um homem confiante, seguro, amoroso, paciente, bem resolvido? Seja tudo isso. Olá, não é por acaso que você sintonizou esse conteúdo, foi um chamado e vai agregar na sua vida. Convido você para curtir agora, para ampliarmos o alcance e juntos, numa corrente do bem, vamos levar esse conteúdo para ajudar mais pessoas.